A palavra é Jesus Cristo. Celebraremos neste domingo o 25º do tempo comum, o encontro com o Senhor, que sempre nos acolhe para nos educar para a justiça, a equidade, a verdade, a humanidade. Nosso Senhor está sempre interessado que a nossa humanidade corresponda à nossa santidade. Quer consideremos isso do ponto de vista pessoal, quer coletivo, social. Por isso, a santidade alcança tudo e todos e todas as instâncias da vida e da convivência humana. Bem-vindo, então, à oração e à reflexão com a palavra de Deus neste mês da Bíblia, em que celebramos Jesus, que nos instrui para que todos sejamos justos, honestos e promovamos a vida e a dignidade para todos. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, e como teu irmão e discípulo do Senhor Jesus, ouvinte e praticante da palavra, quero também compartilhar contigo aquilo que o Senhor nos informa, nos ensina através da sua palavra. Ouçamos juntos a palavra de Deus. Neste 25º domingo do tempo comum, ouviremos a igreja rezando por nós e conosco, dizendo assim: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra neste 25º domingo do tempo comum, composta de 4 partes, tem na primeira a leitura do livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículos de 4 a 7. A segunda parte é o Salmo responsorial, o Salmo 112, com o refrão: Louvai o Senhor, que eleva os pobres. A terceira parte da liturgia da palavra é a segunda leitura, que vem da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 8. E a quarta parte da liturgia da palavra é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Nosso programa, A Palavra é Jesus Cristo, quer ser uma ocasião muito propícia para o encontro com o Senhor, para ouvir a sua palavra, guardá-la no coração como Maria, para que possamos pô-la em prática na nossa comunidade comprometida com o bem e a dignidade sinodal para todos. Vamos então à primeira parte da liturgia da palavra, leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor, graças a Deus. O profeta Amós é extremamente crítico com relação àqueles que exploram os pobres. Ele mesmo é chamado por Javé a ser profeta numa realidade em que havia até profetas a serviço de reis. Em Betel, por exemplo, tem um santuário do rei em que Amazias é um desses profetas funcionários. E litiga com Amós, que não vem de linhagem profética, nem trabalha para o rei. Amós é um campesino, é um agricultor, é um vaqueiro e cultivador
de agricultura, cultivador de sicômoros. Ele é chamado por Javé para denunciar os crimes daqueles exatamente que exploram os pobres da terra. E por isso, esses pobres da terra, expressão muito característica, são aqueles que sustentam os ricos com seu trabalho, com uma escravidão generalizada. Amós, então, escuta o que as pessoas dizem. E os ricos estão sempre interessados nos seus lucros, nos seus ganhos e, portanto, fazem perguntas a respeito do sábado. O sábado era o dia sagrado, não tinha trabalho, não tinha movimentação financeira. Aquilo incomodava quem é ganancioso por dinheiro, que se perguntava: mas quando é que vai passar este sábado? Quando é que vai acabar isso? Vamos embora, porque é preciso logo voltar à prática do ganho. No sábado a gente não ganha nada, o sábado é para Javé, mas o que importa mesmo é que acabe com isso. Passe este dia, passe este negócio de sábado para vendermos bem a mercadoria, para darmos saída ao trigo, diminuir medidas, portanto fraudar, aumentar pesos, adulterar balanças, ao invés de dar 1 quilo, dá 900 gramas, dá 800 gramas, dominar os pobres com dinheiro, portanto, extorquir ou comprar a consciência das pessoas, e os humildes com um par de sandálias, como vimos no evangelho de domingo passado, bota uma chinela nova neste rapaz para que ele tome posse do que é seu. Um par de sandálias era um símbolo dos mais ricos que colocavam em cima das propriedades dos pobres, dos humildes, que eles queriam anexar, aumentando já as grandes propriedades que possuíam com as terras dos vizinhos mais pobres. E para dar venda ao refúgio do trigo, ou seja, a parte mais ruim da produção, também esta era vendida aos pobres, os ossos. A parte ruim do trigo era vendida para os mais pobres, ou seja, aos pobres o pior. Isso Deus não esquece. Se quem faz isso esquece e vive disso, Deus não esquece que isso fere profundamente a dignidade dos que Ele ama. Deus ama muito aqueles que não são amados e por isso Ele eleva os pobres. Todos hão de se recordar, todos hão de saber que Deus tem preferências, sim. E a preferência de Deus são os pobres. Os pobres são os preferidos de Deus sempre. A opção preferencial pelos pobres não é de quem quer que seja, de qualquer ideologia. A opção preferencial pelos pobres é de Deus. É Deus que opta pelos pobres preferencialmente e os elevará, arrancando-os da tirania e da maldade cruel daqueles que os exploram. Os ricos têm que saber disso. Quem explora um pobre ofende a Deus e vai se ver com ele. Por isso, Amós grita: nunca mais esquecerei, diz e jura o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Não é bom negócio arrancar dinheiro dos pobres, não é bom negócio viver às custas da miséria dos humildes. Que todos se convertam para promover a equidade e a justiça tão propalada, tão programada com o Santo Padre, o Papa Francisco, que está sempre nos convidando a sermos todos irmãos, fratelli tutti, e a fazer com que o mundo seja uma casa comum, para que louvemos ao Senhor. Laudato si, louvado seja Deus. Começou bem o programa, não é? Nós então queremos optar, fazer as mesmas opções do Senhor e voltar o nosso coração para os mais humildes. Bom proveito da música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. E
e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem restaurar, salvar minha casa, que a minha família seja para o teu louvor. Vem transformar a água em vinho, sempre nos mostra o caminho do perdão e do amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas, vem renovar nossas vidas, fortalecer nosso amor. Vem nos ensinar o dom da partilha, trabalho, pão, alegria, nunca hão de faltar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estende, Senhor, tuas mãos e abençoa meu lar. Derrama, Senhor, teu amor em minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso programa. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco em Viseu, no Pará, da Diocese de Bragança, do Pará, e daqui compartilho com você com alegria aquilo que a palavra de Deus nutre dentro de nós, o gosto das virtudes pessoais e sociais. É possível, então, uma santidade em tudo aquilo que a gente faz na administração dos bens, por exemplo? Sim, a palavra de Deus nos convoca à conversão para que nada haja que no trato das coisas públicas e na administração dos bens acabe por destruir o nosso futuro eterno. Nós vamos dar conta de todas as coisas diante de Deus, mas sobretudo das pessoas. O que fizemos para que o nosso serviço competente, pessoal, alcançasse e promovesse uma vida social digna, feliz para todos. Há entre nós pessoas com a responsabilidade pública e estamos dentro de um contexto eleitoral atualmente e já às vésperas de um pleito que
nos levará a escolher representantes do povo nas câmaras federais, mas também no Senado, no governo do Estado e no governo nacional. É um momento grave para todos, para quem se dispôs a representar e para quem escolhe os seus representantes. Momento grave porque, por um quadriênio, nós teremos o que escolhermos. E o mundo será, e o país será, aquilo que os escolhidos fizerem dele, com os recursos volumosos que terão à disposição em dinheiro e em poder, em capacidade de decidir a vida dos outros. O voto poderá ser algo de extremamente bom, mas pode ser um instrumento extremamente poderoso e perigoso, porque poderá vir contra o próprio país, na prática dos escolhidos. É sempre um momento tenso, mas carregado de responsabilidade e de dignidade. As eleições são sempre momentos muito bonitos de exercício da liberdade e da cidadania, da democracia e da fé. Não se misture, porém, e não se instrumentalize a fé de ninguém. A politização da fé é a desgraça da democracia. A utilização da política dentro do discurso de fé é a desgraça das igrejas. Esta mistura feita não dá certo. Atrapalha ao invés de ajudar. Por isso, é uma mistura interesseira, totalmente irresponsável, mas ao mesmo tempo que carrega danos para dentro de um lado e do outro. Precisamos então saber colocar as coisas no lugar e exercer a cidadania como virtude cível, política no sentido filosófico bonito do termo, que faz parte da nossa vida, sem revestir uma coisa da outra com o interesse de fazer com que uma acabe promovendo o ganho, o lucro, o sucesso da outra. Deixemos cada coisa no seu lugar e ouçamos a palavra de Deus, que é capaz de nos dar sabedoria pelo seu Espírito, para que saibamos fazer escolhas certas no momento certo para o acerto em vista do bem de todos. O Salmo responsorial, neste 25º domingo do tempo comum, nos convida a louvar o Senhor, porque Ele eleva os pobres. É o refrão que temos hoje entre cada uma das estrofes. Salmo 112. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Primeira estrofe. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Refrão. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Segunda estrofe. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Refrão. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Terceira estrofe. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Refrão. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Este refrão do Salmo 112 hoje coloca em nossa boca a liturgia do louvor ao Senhor, que eleva os pobres. Maria representa os pobres da terra de que Amós falava na primeira leitura, os Anauim e Aué, os pobres de Javé, que são a categoria bíblica pela qual o Senhor opta desde os primeiros tempos da história da salvação, com a libertação do povo hebreu da tirania faraônica egípcia.
constitui o povo hebreu como seu povo. Lhe dá uma lei na aliança do Sinai, tendo como líder Moisés e todos os demais juízes do povo, no caminho da terra prometida. Faz com o povo uma caminhada educativa. Envia profetas para recordá-lo da aliança e da lei, dos compromissos que Javé assumiu com o povo e da resposta que o próprio Senhor espera do seu povo amado por ele, para fazer dele sua família. Futuramente, na pessoa do seu Filho, todos serão filhos no Filho, em que há um único Pai, o Pai nosso. Os pobres, então, vão ser o objeto do amor divino. Ele os eleva. Maria cantará no Magnificat, que é o hino dos pobres de Javé, que o Senhor derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Eleva os humildes, eleva os pobres, exatamente porque estes estão esmagados, espezinhados, desprezados, ignorados. Santa Teresa de Calcutá dizia que ruim não é ser pobre, é pior que isso ser desprezado, indesejado, que ninguém me olhe, que ninguém se interesse de mim. Quantas pessoas entre nós estão experimentando isso há décadas, há séculos? Pessoas que sobram, a escória social, ninguém olha para elas, que se virem, que se lasquem, que se danem. Porque se encontra, inclusive, razões para dizer que por que a pessoa é pobre, com ideologias, com culpas. Sobrando disso, os privilegiados, os escolhidos, os salvos da tremenda crueldade da pobreza. A pobreza é, sim, uma virtude teológica e evangélica, um voto e uma opção, mas quando ela é imposta a uma pessoa, a uma família, a uma comunidade, a uma sociedade, a uma faixa do extrato social, aí se torna criminosa, algo a ser banido, abolido, resolvido. É para isso, então, que o Senhor conta com a competência da administração honesta de todos aqueles cujos bens bem administrados seriam suficientes para dar dignidade aos pobres. Será que Deus errou na sua administração, na sua matemática, na sua criação? Será que o Senhor foi miserável ao promover e ao produzir tão pouco para muitos e tanto para tão poucos? Será que foi Deus que errou? Não. A palavra de Deus proclama que Deus compensa esta inequação humana promovida pela miséria, do egoísmo, da ganância, da roubalheira, da disfarçatez, da busca de privilégios, compensa elevando os pobres. Louvai o Senhor, Ele eleva os pobres, Ele retira o indigente da poeira, levanta da poeira o indigente, e do lixo Ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. É Deus que eleva os pobres. Que o Senhor nos eleve de todas as misérias em que estamos vivendo. Bom domingo! Daqui a pouquinho, após a boa música católica, a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço. A palavra é Jesus Cristo. Já parou pra pensar no teu sorrir, no teu falar? O milagre de Deus que faz a tua voz cantar. Já parou pra pensar e agradecer sua visão? Tanta gente que vive e sofre na escuridão. Não vê que o ar que respiras não tem que pagar. Não vê o sol que te aquece, Deus te dá por te amar.
Será que imaginou o tamanho do amor de Deus? Entregou seu filho amado pra ser crucificado só pra te salvar. Já parou pra pensar que nos momentos de aflição há uma força maior que acalma, fala ao coração? Será que não percebeu que a tua vida não tem paz se você não viver na proteção nas mãos do Pai? Não vê, tudo te leva pra não ver. Chuvas de bênçãos Deus tem pra você. Rasga teu coração, estende as tuas mãos, dá glória a Deus pelo seu viver. Obrigado pelo amanhecer, obrigado pelo meu caminhar, pela lua prateada do céu. Obrigado, obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do meu coração. Vou cantar e sempre te agradecer. Obrigado. Estende as tuas mãos, dá glória a Deus pelo seu viver. Obrigado pelo amanhecer, obrigado pelo meu caminhar, pela lua prateada do céu. Obrigado, obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do meu coração. Vou cantar e sempre te agradecer. Obrigado, obrigado pelo amanhecer, obrigado pelo meu caminhar, pela lua prateada no céu. Obrigado, obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do meu coração. Vou cantar e sempre te agradecer. Lembre-se de pedir menos e agradecer mais. A palavra é Jesus Cristo. Nós chegamos à terceira parte do nosso programa de hoje para ouvir a segunda leitura da Santa Missa, ou da celebração da palavra, que você com sua família vão participar com alegria, com roupa própria de domingo, com a dignidade da participação ativa e proativa na celebração. Pergunte para as lideranças da sua comunidade, para a equipe de celebração, em que você pode ajudar. O que está faltando? E assim, acomode-se, bem-vindo à casa do Senhor, para, se está pronto, tudo preparado com antecedência, você desfrute do que a comunidade preparou. E se ela pode contar com a sua ajuda, disponha-se a fazer uma leitura, ou a arrumar um vaso, ou a arrumar um banco, arrumar as cadeiras, acolher quem chega na porta, talvez fazer um pouco de limpeza em algum lugar, abra as janelas, ligue os ventiladores. Enfim, a casa é sua, a casa é nossa. Portanto,
o Senhor que vai nos falar não como a estrangeiros, mas como a filhos. Bem-vindos à sua casa. Nós somos a Igreja Católica. Ela é nossa mãe. Portanto, estamos em casa. Nós vamos ouvir agora a segunda leitura da liturgia da palavra deste 25º domingo do tempo comum. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Esse é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste trecho da carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta, é uma carta pastoral, portanto, instrutiva de Paulo a Timóteo, que será o bispo de Éfeso, mas também a toda a comunidade que vai tê-lo como seu supervisor, como o seu pedagogo, portanto, como seu dirigente. Paulo coloca aí tantas indicações que a comunidade deverá observar, e Timóteo também. Ele recomenda que a comunidade ore, faça súplicas, agradeça. Todos os homens e mulheres da comunidade façam isso. Rezem juntos. A oração seja sinodal. Que façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Por todos. A comunidade reze por todos. Comunidades divididas, ideologizadas, não rezam por todos. Rezam apenas por aqueles que estão do seu lado ou que sejam bem-vindos. As divisões são diabólicas. O Espírito de Cristo que informa a nossa comunidade cristã católica é o Espírito da acolhida e que, portanto, abre o coração da gente para todos. As portas da igreja jamais poderão ser fechadas para qualquer pessoa, desde que esta queira participar da comunhão, da fé e da doutrina e da moral da nossa comunidade. Por isso, todos são bem-vindos. Não há aqui espaço para divisões político-partidárias, ideológicas ou de preconceitos quaisquer que sejam, porque a igreja é katholós, é católica, é holística e, portanto, aberta a todos, é sinodal, que faz todos caminharem juntos para o Cristo Senhor, nosso Salvador. Por isso, aqueles que nos governam precisam da prece da comunidade. Pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a comunidade há de rezar. Neste domingo, nós rezaremos pelos nossos futuros governantes e também pelos atuais, porque em cada um, nesse ofício, pesa a mão divina, a expectativa do povo e a grave responsabilidade social que a doutrina social da Igreja, desde tempos antigos, desde Leão XIII para cá, com muito mais preocupação, a Igreja não cessa de nos instruir na necessidade de uma doutrina social da Igreja capaz de iluminar as ações governamentais e o desenvolvimento das pessoas. Por isso, é necessário rezar pelas pessoas que ocupam altos cargos.
Os cargos de governo, eles não são fáceis para ninguém. Não há doutores em governo. Não há entre nós uma pessoa que saiba tudo. Nem mesmo aqueles que se dispõem com os mais belos projetos ou os mais bem preparados do ponto de vista técnico, científico, não há neles o código certeiro de que tudo vai dar certo. Qualquer governo estará no risco de que tudo aquilo que preparou possa entrar em derrocada, porque o pecado se infiltra dentro das estruturas governamentais, das relações político-partidárias. A ganância estraga tudo aquilo que se preconizou de belo, de bom, de útil para todos e acaba por beneficiar os mais espertalhões, aqueles que agem com esperteza, que são os filhos das trevas. Eles se infiltram e então querem ganhar ao máximo com o mínimo de esforço. Fazem uma lei da mais-valia política dentro das relações de governo e, portanto, precisam de uma prece por eles para que o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, corrija e faça o expurgo desta maldade que tem estragado tanto a relação político-partidária e governamental, com tanto dano para a vida da nossa gente. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é sim que possamos levar uma vida tranquila e serena, com dignidade e piedade. Piedade e dignidade. Há muito que se fala nisso, há tanto que se deseja. Por muito se esforçam poucos para que isso seja conseguido. Mas nós vamos conseguir sim. E a nossa esperança não acaba na decepção que poucos dão ou muitos dão no processo político eleitoral. Nós precisamos então aproveitar desta dica de Paulo para refletir e orar. Oferecer a Deus nossas súplicas para que o processo eleitoral não seja mais uma vez ou tirano conosco, a fim de que o nosso povo tenha dignidade e piedade para viver. Chega de divisões estúpidas, fratricidas, desonestas, injustas, capazes de gerar pessoas tão infelizes. Chega deste jeito de governar para poucos, de palanques, de não sair do palanque. Chega deste jeito ideologizado, qualquer que seja, de administrar a coisa pública. Chega desta usurpação de poder em nome de qualquer que seja a ideologia religiosa, técnica, tecnocrática, monocrática, política, absolutista ou até teocrática, colocando Deus em todas as conversas de governo e fazendo de Deus um objeto e não o Senhor, também Ele, de todas as coisas. Que Deus nos abençoe para que possamos equalizar todas as nossas maneiras de nos referir à política, mas também colocar cada coisa no seu lugar para que todos vivam com piedade e dignidade. Eis a fórmula que Paulo sugere para a futura comunidade de Éfeso sob a direção do bispo Timóteo. Vamos rezar então e aproveitar a boa música católica para isso e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Tudo eu lhe entreguei e ele me ouviu. Falei do meu coração, das coisas que eu vivi. E em cada momento Deus sempre estava ali. Eu tentei encontrar a tua paz, Deus te amou, mas foi sua bondade, Senhor, que trouxe a paz do meu Redentor.
te peço, Senhor, liberta e renova o meu coração. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, abraçar-te, estar em tuas mãos. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, contemplar-te, a minha oração. Um dia falei com Deus, senti que Ele estava ali, e tudo eu lhe entreguei, e Ele me ouviu. Falei do meu coração, das coisas que eu vivi, e em cada momento Deus sempre estava ali. Eu tentei encontrar a tua paz, Deus de amor, mas foi sua bondade, Senhor, que trouxe a paz no meu Redentor. E no teu coração chagado estão minhas mãos. Eu te peço, Senhor, liberta e renova o meu coração. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, abraçar-te, estar em tuas mãos. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, contemplar-te, a minha oração. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, abraçar-te, estar em tuas mãos. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, contemplar-te, a minha oração. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos então à culminância do nosso programa de hoje com a proclamação do Evangelho, na qual o Senhor nos instrui. Vamos ouvir Jesus então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz.
E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho e toda a liturgia da palavra deste 25º domingo do tempo comum nos situam no contexto e na perspectiva do pleito eleitoral que estamos vivendo suas vésperas, já na iminência e proximidade da escolha de administradores. Sim, os nossos políticos são candidatos à administração das coisas públicas, do dinheiro público que vem do trabalho, dos impostos feitos sobre os nossos ganhos, nossas relações de compra e venda, de produção, de serviços e de produtos, como também a administração técnica de todas as convivências, portanto, regidas pelas leis, daí que temos a eleição de poderes executivo e legislativo. O judiciário é um poder que fiscaliza a execução da lei para torná-la justa na sua execução, ao passo que o legislativo, além de produzir leis que torne a vida das pessoas digna e boa, fiscaliza se estas leis que foram produzidas por eles está sendo executada pelo Poder Executivo. E este é o papel do pleito eleitoral, a quem se disponha a administrar os bens e executar tudo para que o povo tenha dignidade de vida. Esse é o cargo de governo, de presidente, de governador, de prefeitos, não é? Mas a quem se disponha a promover a confecção das leis e a fiscalização para que o que foi legalmente estabelecido seja justamente cumprido. Quando um candidato à confecção de leis faz promessas de doação de bens, é claro que está errado, porque não é papel dele dar os bens e administrá-los. Este é o papel do executivo, que também não pode fazer propósitos e promessas que estejam fora do parâmetro legal, porque é injusto e falacioso, é mentira. É mentira promover coisas que a lei não dê conta de estabelecer com execução equânime, justa para todos. O pleito eleitoral, então, preconiza que teremos administradores escolhidos por nós. E o Senhor ilumina esta realidade com esta parábola. Um homem tinha um administrador, ou seja, o país, o município, o estado, eles têm um Senhor. E nós partimos do princípio de que Deus é o Senhor de tudo e de todos. E, portanto, a administração de todos os bens, o processo eleitoral, político, partidário, governatório, é sim do Senhor. A um certo dia ele nos pede de volta à vida. Então ele está acima da nossa própria vida, vocação e missão. É Ele, o Senhor. O senhorio de Deus então confia a nós a responsabilidade da administração dos seus bens. Todos os bens são de Deus para todos nós, seus filhos. Um administrador, então, mostrou-se infiel na administração dos bens e foi julgado pelo seu senhor. Sim, todos os administradores da coisa pública serão julgados por Deus, não se iluda. Um dia, todos nós nos encontraremos no tribunal de Deus, que vai pedir contas das nossas administrações, em tudo aquilo que nos foi confiado e em tudo aquilo que o Senhor nos deu. Portanto, não há entre nós alguém que possa fugir, escapar ao juízo de Deus.
Antes ou depois vamos nos encontrar com ele, e ele vai me pedir contas do meu sacerdócio e a você do ofício ou do cargo, alto ou não, que assumiu. Claro, não haverá modo de enganar a Deus. Poderá enganar alguém por aí, mas a Deus não, a Deus ninguém engana. O Senhor então pede contas do administrador, dizendo: o que é isso que ouço a teu respeito? Parece que a gente engana a Deus e aos outros porque esconde aquilo que faz, mas o que é dito, o que é falado, também revela aquilo que nós fazemos, porque o que fazemos se reflete naquilo que produzimos. Então, o administrador age com esperteza, diminuindo o débito daqueles que devem ao seu senhor, é elogiado pelo Senhor por causa da sua espertalice, mas ao mesmo tempo há uma declaração pejorativa acerca desta esperteza. Quem é esperto é chamado de filhos das trevas. A espertalice, a esperteza não é algo tão bom assim, porque é flagrado no radar de Deus. Filhos das trevas, ou seja, nos negócios em que se age sempre com esperteza, viciante, porque o espertalhão se vicia nisso, ele é flagrado pelo radar de Deus. Ele não passa no scanner de Deus sem que seja percebido. Haverá quem não perceba, quem não entenda, quem não esteja dentro. Haverá inclusive aqueles que não querem nem saber de nada, que se excluem de tudo, que preferem viver numa ideologia da nuvem, vive nas nuvens e não com os pés na terra, onde a gente sofre as consequências das ações administrativas. Mas de Deus ninguém escapa. Nosso Senhor está por dentro de todas as coisas, sabe bem as ações humanas. Por isso, lá vêm as sentenças conclusivas do Evangelho de hoje. Quem é fiel nas pequenas coisas também o será nas grandes. Por isso, é necessário educar as pessoas ao uso administrativo de dinheiro e de bens de uma forma capaz de gerar justiça. Inútil agora querer corrigir quem já está maduro. Aqueles que amadureceram na espertalice vão para frente na esperança de que se convertam. Bom mesmo é educar as crianças a que devolvam os 20 centavos de troco daquilo que, tendo dado R$1 para ela comprar, tinha custado 80 centavos. É bom ajudar as crianças, os adolescentes, a serem honestos. Se tornarão futuramente homens, mulheres, políticos, governantes honestos. Não se aprende política na fase adulta. Ela vem da frente da geladeira da gente, quando a gente foi tomar água e deixou lá dentro o litro seco e o copo para gelar também. Nós aprendemos a política na mesa, diante de um prato de carne, de bife, de frango. Nós aprendemos a respeitar os outros em casa. A política começa em casa, não no parlamento. No parlamento se fala, mas a prática nós aprendemos dos nossos pais. Que Deus nos ajude a resgatar esta vocação política originária e esta escola educativa de política que, se não nascer de casa, vai causar muito prejuízo com uma administração desonesta que não escapa do radar de Deus futuramente. Que Deus abençoe nossos políticos, governantes, auxilie a todos eles com nossa prece neste domingo, conforme São Paulo nos recomendou fazer, nos ajude a nos preparar para o pleito eleitoral que se aproxima, com dignidade e piedade, nos dê a graça de um feliz e santo domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
tua casa, Senhor. Quero sentir a tua presença em meu coração, em todo o meu ser. Eu quero viver pra te adorar. Quero viver na tua casa, Senhor. Quero sentir a tua presença em meu coração, em todo o meu ser. Eu quero viver pra te adorar. A tua palavra me sustentará e o teu amor sobre mim reinará. A tua palavra me sustentará e o teu amor sobre mim reinará. E viverei e vencerei, e viverei e vencerei, e viverei pro teu louvor. Tua casa, Senhor. Quero sentir a tua presença em meu coração, em todo o meu ser. Eu quero viver pra te adorar. A tua palavra me sustentará e o teu amor sobre mim reinará. A tua palavra me sustentará e o teu amor sobre mim reinará.